suicídios. Lições Bíblicas. A vigilância conserva pura a igreja. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição da Escola Bíblica Dominical, vamos estudar sobre a vigilância conserva pura a igreja. Meia-noite, o dia que já passou. Meia-noite, o início de um novo dia. Meia-noite, a hora de trevas. Meia-noite, a vinda do noivo. O clamor da meia-noite, um brado de alerta. As coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Marcos 13, versículo 37. Através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco! Chegamos na lição 13. A vigilância conserva pura a igreja. Baseada na parábola das 10 virgens, está lá em Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Não vamos fazer menção, você certamente já acompanhou em casa ou está acompanhando agora a leitura, a parábola das 10 virgens. À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo que nele aconteceu pertence ao passado. O dia de ontem. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Encerrou o dia, dando lugar a um novo dia. Então, ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. E do ponto de vista bíblico, o período de tempo que está para terminar é a dispensação da igreja. Então, à meia-noite, quando termina a dispensação, você já não pode fazer mais nada, porque o tempo acabou. Nós vimos vigiar como sentido de estar em sentinela, estar acordado. Nós vimos alguns sentinelas que se colocam em guaritas elevadas e dali eles têm uma visão privilegiada onde podem ver o perigo, o inimigo de longe. Então o crente deve ser assim, ele deve estar em lugar elevado, olhando atentamente para ver se vê o inimigo vindo de longe, ele já percebe. Se ele estiver em oração, ele for um crente de leitura bíblica, for um crente que jejua, então ele vai enxergar o perigo de longe, ele vai estar com sua vida sempre em sentinela, sempre atento, enxergando sempre na frente. Nós vimos desde a primeira lição desse trimestre, nós vimos Daniel orando por um despertamento, depois nós vimos o avivamento que desperta o altar, e veio vindo. Então nós vimos que nesse trimestre foi para nos avivar, apesar das oposições que nós sofremos. Quer fazer a obra de Deus? Claro, vamos ter oposições, às vezes fora da igreja, às vezes dentro mesmo. Sempre vai haver alguma oposição, principalmente por alguém infiltrado, como aconteceu com Neemias, ali, como aconteceu com Esdras. Então, o autor da revista, o saudoso pastor missionário Eurico Bergstein, ele vem até a lição 12, nos falando sobre Neemias, Esdras, a reconstrução do templo. Agora, nesta última, ele nos fala sobre a vigilância.
nos mostrando que o que aconteceu com Jerusalém, o que aconteceu com o povo israelita, não precisa acontecer conosco. Muitas das coisas que aconteceu com eles, e observando esta história que nós estudamos este trimestre, nós vimos que foram coisas ruins, inclusive o cativeiro, 70 anos de cativeiro. Nós podemos ficar vigilantes com nossa vida no altar para que não nos aconteça o cativeiro do pecado, o cativeiro da carnalidade, enfim, muitas coisas que aconteceu com o povo de Israel não precisa acontecer conosco. O autor aqui está nos colocando um aviso para que estejamos acordados, estejamos alertas, para que não sobrevenha algo, uma calamidade sobre a nossa vida. Meia-noite, início de um novo dia. Este fato diz respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato, a meia-noite, quando um novo dia vai raiar. Que dia será este? O atalaia responde: vem amanhã e vem também a noite. Então amanhã começará. Amanhã um novo dia. O morrer para o crente é lucro, o dia de amanhã, por ocasião do arrebatamento da igreja. Mas nós gostamos de viver, queremos estar mais um pouco aqui fazendo a obra de Deus, mas quando chegar o dia do arrebatamento da igreja, ou o dia da partida individual de cada um, vai chegar também este amanhã, mas especialmente no dia do arrebatamento da igreja. Este dia vai ser um novo dia, onde a dispensação da igreja vai encerrar. Não podemos mais trabalhar. Já fizemos o que tinha que ser feito. Alguns não chegaram a completar a sua obra por negligência. Então a noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro, para o mundo que rejeitou a Jesus. O grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. Então, a respeito do arrebatamento da igreja, podemos dizer que não faz sentido Deus deixar o povo, a sua igreja, aqui na terra para enfrentar a grande tribulação, todos os males que advirão da grande tribulação, a ira de Deus que será derramada sobre a terra. Se a própria palavra diz: eu te guardarei do dia mau, aquele terrível dia. Tem coisas que na Bíblia estão bem claras, mas aí tem os pós-tribulacionistas, os antes-tribulacionistas, os que acham que Jesus vai vir no meio da tribulação. Mas se a gente for observar que a volta de Jesus é iminente, daí você começa a observar o sentido da palavra iminente. E você continua observando a Bíblia e vê que é num abrir e fechar de olhos. Isto no nosso linguajar, um abrir e fechar de olhos no nosso linguajar, porque no original você vai ver que é menos do que um piscar de olhos. Dá tempo para alguma coisa? Dá tempo de você se preparar quando Jesus vier? Então, a volta de Jesus sendo iminente, como ela poderá ser depois da grande tribulação? Só a tribulação são 7 anos. Enfim, é para os estudiosos da Bíblia pensar. Aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, que Deus permitiria que o seu povo, que Jesus deu o seu sangue, deu a sua vida por amor do seu povo, vai permitir que passe pela grande tribulação. Mas daí já é assunto escatológico para um outro momento. Mas como estamos falando de vigilância, para estar atento à volta de Jesus,
estar atento ao arrebatamento. Então nós vimos que ela é iminente, vai ser num abrir e fechar de olhos, num piscar. Não dá tempo de se preparar. Nós vimos as virgens, as prudentes estavam prontas. As nécias, as loucas, não estavam preparadas porque, quem sabe, elas foram colocar o seu melhor vestido, foram arrumar o cabelo, foram colocar o melhor sapato, foram se preparar e lembraram de tudo menos que o noivo poderia tardar. O noivo poderia tardar, então levaram aquele azeite que tinha ali dentro da lamparina, e as prudentes, as virgens, o nome virgem já quer dizer sábias, irrepreensíveis, que não tem nada que lhe desabone. Então, além de encher o recipiente da lamparina de azeite, quem sabe ainda pegaram outro recipiente e colocaram um pouco a mais, pensando, vai que o noivo tarde, vai que ele tarde um pouco mais do que o esperado, então vamos levar um pouco mais de azeite, vamos nos precaver. Então isso nós devemos fazer hoje na nossa vida, nos precaver para que aquele dia não nos pegue de surpresa e o noivo feche a porta diante de nós e diga, não conheço você, não conheço, nunca te vi, não conheço. Então que não venha acontecer conosco o que aconteceu com aquelas 5 virgens loucas. E nós vimos que eram pessoas iguais. Todas as 10 eram virgens, eram convidadas para o casamento, eram amigas da noiva. E na igreja nós vimos também hoje, os crentes são tudo iguais, né? A gente olha, são tudo crentes, pelo menos aparentemente, mas muitas vezes por dentro a gente não sabe. Cada um faz uma análise da sua própria vida. Eu faço uma análise da minha vida, faço um questionamento aqui diante de Deus, você faz o seu, não julgo você, você não me julga, cada um faz o seu questionamento e a sua análise diante de Deus. Então, a vigilância conserva pura a igreja. A igreja, eu e você, precisamos estar puro para aquele tão grande dia. Nós vimos que, falando em noite, a noite no sistema judaico era dividido em 3 partes. Nós vimos que a primeira parte começava às 6 da tarde até às 10, depois das 10 às 2 da manhã e das 2 às 6. No sistema judaico eram as vigílias. Já no sistema romano eram 4 vigílias. Depois, quando o sistema romano começou a imperar totalmente, eles adotaram só o sistema de 4 vigílias. Na Bíblia, então, encontramos na 4ª vigília da noite, Jesus caminhando sobre o mar. Então, por isso que nós vemos algumas nuances, né? Na 3ª vigília da noite não se fala mais em outra vigília da noite. Depois nós vimos em algum outro ponto da Bíblia falando na 4ª vigília da noite. Então, nós vendo do ponto de vista do sistema judaico, do ponto de vista do sistema romano, então a gente entende melhor como eram as vigílias, e também vendo sob o ponto de vista judaico, como eram os casamentos, a gente entende melhor esta parábola das 10 virgens. Naquela época não existia iluminação como nós temos hoje. Então, a noiva convidou 10 amigas, quem sabe 10 debutantes. Então, cada uma levou a sua lamparina, no total de 10, né? 5 de cada lado da noiva, porque elas precisavam ir da casa da noiva até a casa do noivo, ou até a casa do pai do noivo, e precisava de iluminação, as ruas escuras, por mais que a lua ajudasse a iluminar, ainda eram bem escuros, sem luz que nós temos hoje. Então, além da amizade daquelas moças, elas também iriam servir de damas de companhia e também ajudar a iluminar a estrada.
E nós vimos a importância também do noivo. Hoje nós vimos nos casamentos que o importante, o mais importante é a noiva. Todo mundo olha, todo mundo vira para trás para olhar quando chega a noiva, né? E na época, então, o mais importante era o noivo. Então nós vimos algumas nuances. Tudo preparado, o noivo, depois que fechasse a porta, entrou todos os convidados, fechava-se a porta, não entrava mais ninguém. Senhor, abre, peço-te, por favor. Abra para nós. Abra. Em verdade vos digo, não me conheceis. Então, essa parábola foi utilizada para o nosso entendimento de como será na vinda de Cristo. Fechou-se a porta da graça. Fechou-se, chegou a meia-noite, terminou a dispensação da igreja na terra. Então começou-se um novo dia, uma nova dispensação para os fiéis, para aqueles que estão preparados. Então, por isso, há necessidade que estejamos preparados, como já disse, em oração, sempre em contato com o Senhor na leitura da sua palavra, para saber o que Ele quer nos dizer através da sua palavra, no jejum para crucificar a nossa carne dos desejos carnais, das coisas que nos prejudicam de servir a Deus. Então já falamos sobre as 3 vigílias do sistema judaico, as 4 vigílias do sistema romano, ou 4 partes divididas, as vigílias da noite. Então, nós vimos também que é permanecer acordado, vigiar, é estar atento, é estar com as lâmpadas acesas. É uma observância meticulosa, quer dizer, é você ser detalhista, você não enxergar pecado, pecadinho, pecadão, pecado de estimação. Não, para você pecado é pecado. Você ter uma observância meticulosa no sentido de não errar o alvo. Você não pecar, você não entristecer a Deus, não entristecer o Espírito Santo, estando então sempre atento. O azeite nas lamparinas, a gente sabe que o significado na missão é de ungir, de iluminar, purificar, separar. Então estamos falando da parábola das 10 virgens. Nós vimos que é uma comparação. Às vezes Cristo queria falar com os seus discípulos e não queria que os fariseus, sempre perseguindo Jesus, não queria que eles entendessem, falava em parábolas. Tem também aquela do servo bom e do servo mau. Aquele servo achou que o seu senhor iria demorar, por isso começou a espancar os seus amigos, começou a se utilizar dos alimentos do seu patrão, que não era direito, começou quem sabe, a tomar o vinho do seu patrão. Enfim, ele achou que o seu patrão iria demorar. Como diz a palavra, se o dono da casa soubesse a que hora vem o ladrão, qual é a vigília da noite que o ladrão viria, ele se colocaria de prontidão, vigiando. Mas como ele não sabe, então ele está sempre de prontidão. É o que devemos fazer, estar sempre de prontidão, sempre em vigilância. E sabemos que, às vezes, coisas simples, que parece que não faz mal, coisas que parece que não é pecado, que hoje em dia já não faz mais mal, né? São coisas que poderá nos impedir
de adentrarmos a porta junto com o noivo. Então cuidemos, vamos cuidar. A oração, a vigilância em oração, na leitura da palavra, para que possamos ter esse contato mais íntimo com Deus e assim nós ter aquela visão que enxerga mais longe, aquela visão de águia. Então essas virtudes têm que prevalecer na nossa vida. As virtudes gêmeas, como a vigilância e a perseverança. Quem persevera, vigia, e quem vigia, persevera. Então essas duas virtudes gêmeas têm que estar presentes em nossa vida. Meia-noite, a hora de trevas. Para o povo de Deus familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável quando vemos trevas, angústias, dificuldades. Sabemos pela Bíblia que essas coisas iriam acontecer. Essas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. E como falei antes, a volta iminente de Cristo, uma coisa que é iminente, uma coisa que vai vir logo, num abrir e fechar de olhos, não temos como conceber que Jesus virá buscar a sua igreja depois da grande tribulação, né? Só para dar mais um toquezinho, quem sabe você pegou o vídeo nesse momento aqui, e mais para trás um pouco falamos sobre este assunto. Se quiser saber mais, retrocede o vídeo um pouco mais para trás e você vai ver que falamos sobre esta iminência com mais detalhes. A natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar, houve trevas na terra. Hoje toda a natureza geme pelas coisas que sobrevirão a ela. Guerras, fome, catástrofes de toda a ordem, e a Bíblia já previu isso. Nós vimos que os homens também já sentem as trevas. A Bíblia fala de ameaças. Os homens sentem as trevas. A Bíblia fala de tempos difíceis quando o homem, em particular, será atormentado por tentações de toda espécie, de perseguição à igreja, ódio aos crentes, a corrupção moral, provam que já anoiteceu há muito tempo. As nações estão em trevas. Há guerras, rumores de guerras, perigo de guerras nucleares, biológicas, químicas, constitui uma sombra ameaçadora. Então o mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos, a grande tribulação. O nome já diz, né? A grande tribulação, uma tribulação que nunca houve, nem jamais haverá igual. Então, é para se pensar e não dar lugar para prazeres momentâneos daqui da terra, ficar com a palavra, ficar com Cristo, ficar com as coisas que realmente importam, as coisas do porvir, coisas eternas, o gozo eterno que nos está preparado, reservado por Cristo, uma vida eterna. Quando se fala em milênio, 1000 anos, 1000 anos é só o começo para os salvos, né? Depois disso ainda tem uma eternidade, eternidade que não tem começo e não tem fim. Para Deus, para os salvos, ela tem um começo, mas não tem fim. Então, uma eternidade em glória com Cristo, com as delícias do porvir, que olho jamais viu, ouvido jamais ouviu, o que Deus tem preparado para os que lhe são fiéis. Então, vale a pena servir a Deus? Vale a pena? Claro que todos têm dificuldades, cada um tem uma dificuldade ou outra, não estamos aqui dizendo que somos super-heróis, super-mulheres. Não, todos têm as suas dificuldades. E Deus as conhece, mas não é motivo para que se fique praticando coisas que desagradam a Deus.
Então é motivo para que se pratique coisas que agradem ao Senhor. Meia-noite, a vinda do noivo. Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor, guardando a fé. E os que hoje vivem esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Chegou o esposo, conforme Mateus 25, versículo 10. Chegou o esposo. Naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará milagres. Os que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos. E os que estiverem vivos serão transformados. Seremos arrebatados ao céu para não sofrermos a dor e a desgraça que atingirá o mundo todo. Iremos entrar nas moradas que Jesus foi preparar para os salvos, para os fiéis. Por isso, então, que eu digo, vale a pena ser fiel a Jesus e esperar esse tão glorioso dia. Alguns dizem com sarcasmo, né? Quando a gente diz Jesus vem. Alguns dizem com sarcasmo, quando a gente diz que Jesus vem, eles dizem, minha avó já dizia isso. E para Deus, 1000 anos é como o dia de ontem, é como a vigília da noite. Então, para Deus, um dia, 1000 anos, ele é eterno, ele não está sujeito ao tempo. Para nós, parece que está demorando. É a nossa expectativa que ele venha logo, mas ele tem o seu tempo exato. As pessoas costumam dizer que Deus tarda, mas não falha. Tem até música que diz isso, né? Isso é um absurdo completo. É o mesmo que dizer que Deus não está controlando direito as coisas, que ele está chegando um pouco atrasado, né? Deus tarda, mas não falha. É o mesmo que dizer que Deus não está totalmente no controle. Ele não tarda, não. Ele chega na hora exata, porque ele está no controle. Ele não chega antes, ele não chega depois, ele chega na hora. Eu ouvi um dia desses aí uma música bem bonita, mas dizendo esse absurdo, que Deus tarda, mas não falha. Onde já se viu? A música inteira está elogiando Deus e depois, quando chega nessa parte, tudo aquilo que ele enalteceu a Deus, ele desfaz tudo, dizendo que Deus tarda, mas não falha. O clamor da meia-noite, um brado de alerta. Estamos tendo nesta oportunidade o privilégio de sermos avisados de que Jesus, mais uma vez nós estamos tendo esta oportunidade de que Jesus está voltando. Parece, como eu digo às vezes aqui nos vídeos, chovendo molhado dizer, mas cada dia que passa está mais perto da vinda de Cristo. E este dia, um dia vai chegar. Vai chegar um momento em que Ele vai bradar nas nuvens do céu, os mortos ressuscitarão primeiro, serão transformados e nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele para estar com Cristo nas mansões celestiais para todo sempre, e não passaremos pela grande tribulação. A grande tribulação não é para os salvos, é para os ímpios, onde será derramada a ira de Deus sobre a terra e sobre aqueles que rejeitaram a Cristo. Então estamos tendo esta oportunidade, e não nos cansemos de falar da volta de Cristo, crentes, pessoas que aceitaram Cristo, obreiros, enfim, todos, não nos cansemos de falar no dia da redenção, no dia da glorificação, no dia do ápice da nossa salvação,
onde teremos os nossos corpos glorificados. Já fomos redimidos, santificados, já somos filhos de Deus por adoção, já fomos tantas bênçãos, batizados no Espírito Santo. Aqui na terra prosperamos de várias formas espiritualmente, alguns materialmente, uns mais, outros menos, mas o ápice que vai ser na glorificação, por ocasião da volta de Cristo, não nos cansemos de falar que esse dia vai chegar e os que estiverem com as suas lamparinas acesas, os que estiverem preparados, os que estiverem vigiando, acordados, atentos, então estes subirão para a glória com Cristo. Graças a Deus por isso. O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. O sono pode ser causado principalmente pela desobediência, pela preguiça de orar, preguiça de ler a palavra, às vezes preguiça de ir na igreja. Tantas podem ser as preguiças. O esgotamento espiritual por falta de renovação. Como diz Romanos capítulo 12, precisamos estar em constante renovação da nossa mente, porque a nossa mente pode ficar cauterizada por falta de renovação. Quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte: saí-lhe ao encontro. É precisamente isto que o Espírito Santo quer dizer atualmente. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. A tua lâmpada está preparada hoje? A tua lâmpada está acesa hoje? Se não está, ainda há um tempinho para você acender a tua lâmpada. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Faça isso agora mesmo. Assim que você assistir este vídeo, assim que terminar o vídeo, coloque-se em oração, se você não puder se ajoelhar, como você puder. Peça ao Senhor que acenda a tua lâmpada. Aceite novamente Jesus em teu coração, se você o abandonou por algum motivo, não importa qual o motivo, quem te feriu, quem te fez mal. Aceite Jesus novamente em teu coração. Se você ainda não o conhece, coloque Ele em tua vida, deixe que Ele domine o teu ser. E você verá que uma lâmpada se acenderá no teu coração, no teu ser. É o Espírito Santo entrando em tua vida para ser o teu ajudador, teu conselheiro, teu Senhor, teu melhor amigo. Cristo quer estar sempre ao seu lado. O relógio do canal da Redescoberta da Palavra já está mandando nós parar, já está dizendo que chegou o momento de encerrar o resumo da lição 13. A vigilância conserva pura a Igreja, dentro desse trimestre onde estudamos sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Trimestre que vem, que começa já na semana que vem, vamos estudar sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Já vamos começar a primeira lição estudando sobre o livro de Jó. Vamos aprender sobre autoria, local, data do livro de Jó. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Obrigado por você ter ficado com a gente aí nesse trimestre e te espero no próximo.